Opa, e aí, tudo bem? Olha só, hoje eu queria falar com você sobre uma técnica para solução de problemas. Quando eu falo problema, pode ser um problema, um desafio, uma meta, um objetivo, alguma coisa que você queira atingir, ou na sua carreira ou na sua empresa, tá? Então é uma técnica que é usada muito no Design Thinking, usa o duplo diamante para fazer isso. O conceito é muito parecido, eu queria só trazer de uma forma um pouco mais amigável, mais palpável e aplicável aí para você. Basicamente, o que consiste? É a gente fazer dois caminhos. Assim, o primeiro é de divergência, para a gente colher o maior número de informações possível, e depois convergência, para a gente ver o que é de fato aplicável, o que de fato faz sentido você aplicar. Então, no Design Thinking eles começam pelo problema. Eu queria só dar um passinho antes e fazer assim, esse primeiro movimento, você pode fazer isso através de brainstorming, junta a sua equipe, todo mundo trazer ideias, ou uma que eu acho até mais legal, que é brainwriting, que é a mesma coisa, só que escrevendo. Isso para um não podar a ideia do outro, um não influenciar a ideia do outro. É assim, esse passinho antes é o quê? É definir quais são ou qual é o principal desafio da nossa empresa aqui, por exemplo. Então, junto com a sua equipe aí, você pode traçar nesse brainwriting várias informações, quais são os desafios. A hora que você diverge várias informações, vários problemas, é hora de começar a convergir. Então, assim, qual de fato é o principal problema? Porque às vezes você pode estar pensando assim, por que isso é importante? Você pode estar pensando assim, meu maior problema é porque eu não vendo. Então, nossas vendas estão baixas. E daí você pode ir para um caminho de marketing, aumentar sua propaganda, e de repente você não está vendendo porque o seu custo está mais alto, e como o seu custo está mais alto, o seu preço está mais alto que o dos seus concorrentes. Então, essa fase de determinar exatamente qual é o problema é muito importante. Então, assim, vamos divergir, levantar várias hipóteses de quais são os principais problemas, e daí a gente chegar em realmente qual é o principal problema, convergir. A hora que a gente tem clareza de qual é o nosso principal problema, é a hora de começar a trazer as ideias. Então, nós vamos fazer a seguinte pergunta: como então, nesse exemplo que eu dei, como então a gente pode baixar o nosso custo? Então, através de uma pergunta, quais são as opções que a gente tem para começar a baixar o nosso custo? Negociar com o fornecedor, diminuir alguma questão na nossa linha de produção, não sei. Vamos trazer várias opções, várias ideias, várias soluções que a gente pode ter para baixar nosso custo, e daí de novo começar a convergir. Quais são as ideias que são mais aplicáveis para isso? Entendeu? Então você vai fazer sempre esse movimento, por isso que chama diamante. Você sempre vai fazer o movimento de divergir várias ideias e depois convergir quais são as soluções mais viáveis. Então, o primeiro passo, procurar a clareza disso tudo, né? Lembra, cavar bem no buraco errado é cavar mal. Então, precisamos ter clareza exatamente qual é o nosso maior desafio. A hora que a gente chegou nisso aí, através de uma pergunta, é como que a gente pode resolver isso? Também várias ideias, daí convergir nas quais são as mais aplicáveis. E você pode fazer até num terceiro passo, que é como que a gente pode desenvolver, quais dessas ideias são mais fáceis, mais aplicáveis para a gente desenvolver, e depois um quarto mesmo movimento, como que a gente pode colocar isso em plano de ação. Quais são as ideias que a gente pode colocar e o que a gente vai fazer de fato. Então, essa técnica ajuda muito a ter clareza disso tudo, ver quais são as opções e o que de fato dá para aplicar na prática, no dia a dia. Tá bom? Era essa a ideia, só trazer uma ferramenta que é uma ferramenta muito moderna, tem sido muito usado por empresas hoje em dia. Então, assim, se você gostou desse vídeo, se acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilhe, ajuda a gente a divulgar essa ideia, tá bom? Abraço aí, até a próxima, valeu!